Esse é o 13º episódio do Cult. Eu sou o Chinelo. E eu sou o Sandália. Ok, foda-se. É. E esse é um episódio muito especial. Especial Monstros do Mal que querem comer seu pau. Em que a gente analisa filmes que no mínimo a gente pensava que era sobre monstros do mal que querem comer seu pau. E que pelo menos alguns eram. Talvez 2. Não, pera. Quando a gente para pra pensar, nenhum deles de fato comeu. Eu sei, mas assim, você quer mudar pra monstros do mal que querem dilacerar seu pau? Pode ser pegar seu pau, talvez. Pode ser. Ou arrancar seu pau. Monstros Não, do mal pode querem ser. arrancar seu pau. Bem que Pode tem ser. muitas sílabas. Morder seu pau? Pra morder tem que ser com a boca. Pelo menos um dos filmes mostra que não, né? Eu marquei uma videochamada com uma girl daqui meia hora, então a gente tem que ser rápido, tá? Ok. É a sua namorada ou ela é Não, na só sua real, namorada quando para? é só minha comida que vai chegar, mas pode ser minha namorada enquanto paga. Ah. Não é assim com todas as namoradas? Mulheres. E é assim que nós começamos a primeira misoginia do episódio mais misógino de Cult. Chinelo, com que filme começamos? A gente começa com os filmes que não deram certo, mas que a gente viu, então vai falar sobre o primeiro filme, Doce Vingança, Aí sim, que foi também foi o último filme que a gente assistiu, porque a gente cometeu o erro de assistir o melhor filme primeiro os primeiro. 2 filmes que de fato eram sobre o assunto e depois a gente foi assistir outros filmes para tentar dar 3 e não encontrou. E aí a gente viu esse porque tem uma cena que a mulher Corta o pau do cara. corta o pau no cara. Embora ela não coma. Sim, Monstros do mal querem cortar seu pau? mas ela coloca o pau na boca do cara, então. Mas aí o cara, a vítima é o monstro do mal. A vítima que não é a vítima é o monstro do mal? Ele quer comer o próprio pau? Vamos só falar dele, porque Ok. Doce Vingança, um filme de 2010, que está rebutando, refazendo. é um reboot de um filme de 78, um filme polêmico de 78, Em no 2010 caso. foi bem Que é sobre uma mulher que é estuprada e aí ela fugir de seus estupradores e depois volta e mata todos eles. Ele era um filme bem polêmico em 78, quando o original foi lançado, mas quando esse de 2010 foi lançado, ele já foi lançado num contexto muito diferente do que o torture porn, ou porno de tortura, já estava um negócio bem mais corriqueiro. No caso, o Torture Porn foi lançado ao grande público por filmes como Jogos Mortais. isso. Eu tava pensando se a tradução era Serra e não era Serra, tá? Tipo, qual que é? Pois é. No caso, Jogos Mortais que saiu em 2003, então ele já estava Obedecido? bem estabelecido dentro Do mainstream. Eu não achei chocante, mas também tem toda a questão de que eu estou já dessensibilizado à violência. Nem eu achei interessante porque meio que a única coisa que ele tem é a violência e como já estava um negócio meio banalizado, é meio que pra mim é como se não tivesse nada. Ele é comparado com outros filmes que são torture porn, ele é bem de boa, né? Se você vai comparar com os Jogos Mortais, ou mesmo se você for comparar com filmes de ação genérico, sei lá, tipo Último Rambo, que as pessoas são literalmente cortadas ao meio com uma faca Bowie, ou Bowie, sei lá como fala. Ele não é, pela violência, ele não é lá grande coisa. No máximo, ele, aspas, justifica, fecha aspas, a violência melhor do que esses filmes de torture porn e filmes de ação genérico. Mas assim, nem tem muito o que falar sobre o filme, a história é essa. Uma mulher que tá numa cabana no meio do nada escrevendo um livro, e aí os caras decidem estuprar ela, estupram, aí ele mostra todo Estupro. assim, o estupro e eles meio que torturando ela psicologicamente e depois estuprando de fato. Eles vão matá-la, ela foge. Inclusive tem todo o negócio do xerife, que ela, para quem ela pede ajuda, também estava junto com os estupradores, e também a estupra. Mas ela foge e depois aparece de novo, e aí vai matando cada um dos estupradores, se não me engano. Ela coloca numa banheira com acetato, o outro. Acetato não, né? Com bleach, com água na bleach. Eu acho que era acetato. Acetato não, caralho. Soda cáustica. Ok, tá. De qualquer forma. Soda cáustica, o outro é pego numa armadilha de urso e aí ela amarra ele numa árvore e prende os olhos com um gancho de pesca. E aí ele é comido por corvos. E tem um que ela pendura e corta o pau do cara. Até fala um negócio sobre o que você faz com cavalos que não podem ser controlados. Você castra eles e aí corta o pau. O que me incomodou na hora, porque não se corta o pau do cavalo, são só os testículos mesmo, mas
Então seria bem prejudicial um cavalo se você de fato cortasse o pau dele. Grande chance de infecção. E aí. Ah, e tem um xerife que ela coloca uma espingarda no cu e atira. Ela coloca a espingarda no cu, amarra o gatilho na mão do cara que tem alguma doença mental, talvez seja autismo, talvez seja toque, talvez seja uma mistura dos dois, e que por causa disso tem o hábito de ficar levando a mão ao rosto, aí o cara leva a mão ao rosto e atira e mata os dois. É. Então, Chinelo, o que você achou da forma como esse filme representa pessoas com... Como que ele fala? No espectro. Não, tem uma palavra chique pra usar, tá vindo. É tipo, mental diferente. Neurodivergente. Neurodivergente, isso. Ó, tava quase lá. Bora. Porra. Como você acha esse filme? O que você acha da forma como esse filme representa pessoas neurodivergentes? Como estuprador? Assim, Eu imaginava uma resposta mais longa, né? Parece que você não prestou atenção no filme só porque ele foi chato. prestei assim, né? Não, de fato não prestei muita atenção nele. Eu acho que teve algumas cenas que eu tava querendo pegar meu celular, Parabéns por não mas... ter pego, eu estou orgulhoso de você. Mas o cara tá tão pouco do filme, né? Como se o filme centrasse nele, obviamente. Mas, na hora, pelo menos, não achei nada. Então, Chinelo, E assim. Então, é aquela coisa, o filme é só chato. Você não, como você não você acha fica. que o filme trata a classe média trabalhadora braçal? Então, a única coisa que eu pensei na hora assistindo, que foi o que eu comentei com você, foi sobre como o filme, de certa forma, demoniza a classe média, a classe trabalhadora, até porque ele faz toda a diferença. Os estupradores são, de fato, Caipiras, trabalhadores braçais? Peão de proletário, obra? enquanto a mulher é toda uma questão de ter um trabalho intelectual, de ser uma escritora, de fato ser diferente deles. Não é só uma pessoa da comunidade. E que também não é novo desse filme, né? O terror do hillbilly americano é um negócio relativamente bem estabelecido, seja no próprio original, no Massacre da Serra Elétrica também, em Quadrilha de Sádicos, entre outros. Mas assim, é aquela coisa, por um lado, você vê podcast, né, feito completamente por homens, porque a gente estava comentando sobre demonização da classe trabalhadora num filme sobre estupro. Por outro lado, se o filme não fosse tão chato, talvez a gente não ficasse pensando sobre isso. O que você achou de A Spit on Your Grave? Que chato. Assim, tem umas questões, né? Então, como a gente já sabia o que acontece, todo o setup é só você esperando a história começar, e quando ela começa, ela só é meio chata, assim. Resumir como, literalmente, a mulher é estuprada, foge na hora de ser morta e depois mata os seus estupradores de forma elaborada, Uhum. é uma descrição que pode parecer bastante curta, né? Bastante rápida, bastante simplista do filme, mas meio que é só isso mesmo, não tem muito mais que isso não, assim. É. Eu acho que você não consegue forçar muito mais coisa fora. Acho que no máximo ele tem uma mensagem ANCAP de que a polícia não funciona. Uhum. Vai, ANCAP. Se a mulher tivesse uma arma, nada disso teria acontecido. É. E é isso. Não gosto da ideia de justiça vingativa, então também não gosto dessa parte do filme, mas até aí é só história, né? Então é isso aí. Ele meio que só entrou aqui por causa da cena Ela que ela corta o pau. corta o pau, né? Que era o que eu sabia que acontecia. E eu nem sei se de fato vale a pena. Ele não valeria a pena um episódio se não fosse o especial. Tecnicamente a gente deveria chamar de monstros emasculantes, mas ainda assim. Monstros do mal querem pegar seu pau, rola. Mas mal querendo decepar seu pau. Cortar seu pau. Apesar que ela não é exatamente um monstro. Em tese, ela é a protagonista do filme É, faz heroína, né? sim, anti-herói no caso, né? Mas eu Sim, achei que é meio chato, mas se quiser assistir, sinta-se à vontade. de alguma forma conseguiu duas sequências e popularidade suficiente para ter uma outra sequência com a mulher Atriz original. original. Da década de 70, né? 70? Sim, 78? 78. Mas eu não pretendo assistir as sequências, mas a Esperando Grave 2, 3 e a Esperando Grave Deja Vu, que é com a protagonista original. Que eu também nem sei como isso funciona, porque na minha concepção ela já é uma geriatra. E se ela tivesse 20 anos em 78, ela teria 60 e pouquinho agora, né? Então, aquele é de 2019, ela é 41 anos depois. 61 anos. Se ela tivesse 20, ela teria 61. É, A gente pode inclusive ver aqui a idade dela. Mas 74 hoje. Então, se você. Alguns lugares falam que é um filme de empoderamento feminino. acho que alguém
Ninguém pode achar, mas. Acho que essa noção de. Pra quem fala isso, tem uma noção de empoderamento bastante implícita, Ah, né? O poder é matar as outras pessoas. É meio bosta. Se você discorda, foda-se, responde nos comentários. Você, uhum. duas pessoas que assiste, com certeza nós vamos ver, porque não vai se perder nos comentários. É isso, né? Nenhum por comentário por vídeo. Mas acho que vale a pena falar, né, que foi escrito por homens, dirigido por homens. O original foi produzido só por homens. O remake foi produzido por uma mulher e um homem. Então, né, quanto empoderamento feminino a gente tem nessa história? Acho que não muito. A não ser que você tenha mais alguma coisa pra falar sobre o. Nota? Não? Ok, eu também não. Chato. Tem alguma nota? Nota. Eu não sei, eu não queria dar zero, mas eu É. honestamente não tenho como pensar em nada que eu tenha gostado de fato no filme. Eu acho que o filme ele é tecnicamente competente. Todo mundo que tá lá é tecnicamente competente. Mas Todo ainda mundo assim é faz um chato. trabalho bom, só que ele é chato, porque a história é chata. E é tipo isso. Então, se for o quão legal é o filme de menos 5 a 5, seria um sólido zero. Eu não tenho como não dar zero, assim. É só chato. Eu não lembro de algum momento que eu tenha gostado de fato. E eu acho que eu tava entediado o filme todo. Não vejo. Próximo, então? Mas ó, a cinematografia, a edição e a música foram produzidos por quem? Foram feitos por quem? Também por homens. Mas parece que ele ganhou dinheiro. Ah não, ele perdeu. Porra! Pera, Tá. ele Aham. perdeu dinheiro e teve ainda duas continuações. Ele perdeu no box office. Às vezes consegue ganhar no Depois. depois. Tá cada vez mais difícil, né? Agora com os serviços de streaming. Mas foi barato pra produzir também. Ele fez 2 Né? milhões. Ele 2 milhões só. Ele não conseguiu nem recapturar os 2 milhões. Não, ele fez 500 mil. Ok. Então, nem recapturou, porra. Não. Então, próximo filme que nós vimos, A enfermeira, título original Nurse 3D, perdi. E se que você nem devia. pergunta se Então, tem ele algum nem. monstro do mal, se quer comer seu pau, não. Não tem nenhum monstro do mal. Que No aconteceu. caso, eu tinha assistido o início, em que essencialmente é um filme sobre uma enfermeira que é uma serial killer e ela vai atrás de homens que traem suas esposas e mata eles. E aí eu tinha assistido o início, em que tem uma cena que eu achei que ela tava cortando o pau do cara, mas ela tava cortando a artéria femoral. Então, de fato, não tem. Tem outra cena que ela ameaça cortar o pau do cara, mas ela não faz. Então, ele nem devia estar aqui, mas como a gente já viu, não sei o que falar. É um filme sobre isso. Essa enfermeira assassina, aí tem uma outra enfermeira de quem ela gosta, mas essa enfermeira já tem um namorado. Ela fica frustrada de que a enfermeira que tem um namorado não quer, vai deixar o namorado para ficar com ela. E aí meio que vai atormentando essa enfermeira e matando pessoas, assim, homens no caso, que traem seu parceiro. O homens que traem, matar homens que traem, acaba sendo usado como justificativa e ela mata no começo homens que traem, mas no final ela tá só matando de foda-se mesmo, né? Sim, no final ela mata um monte de gente no hospital só. Mesmo antes. Tem a mulher, né, dos recursos humanos. Uhum. Né? Ela começa matando só pessoas que traem, mas depois é um. Pô, foda-se. É. Tipo, eu só mato pessoas que traem. Mas o escritor não sabia o que fazer. Uhum. Ele escreveu o filme com o pau na mão. Quem dirigiu, dirigiu com o pau na mão. E é meio que só isso. Não pensou muito no que fazer. Eu nem sei assim muito o que falar. Tem aquela cena do início que ela corta a artéria femoral do cara que tá atraindo, que eu acho. Então, que ela corta a artéria femoral, meio que explica pro cara, diga-se a audiência, de que ela acabou de cortar a artéria femoral e ele vai morrer. E aí empurra o cara de um prédio e No que caso, cai. ela cortou a artéria femoral porque ela tava fazendo um boquete no cara na cobertura de um prédio. E aí o cara cai numa grade e é empalado. Mas assim, né? Levanta essa pergunta porque você só não empurrou, porque se dá o trabalho de cortar a femoral. Até porque isso ia aparecer na autópsia, de que havia uma incisão na femoral pequena o suficiente para ter sido feito por um bisturi e não pela a grade. Não que isso volte, mas. Nem sei quem mais comentar. Sim, se você quiser um filme que você fala, tipo, igual a. Como que era? Era Mayla Castellano? O que é? A Micah Castellano. Marca isso. Um filme na linha dos que a Maica Castellano. Acho que ela é doutora, né? Sim, doutora. Que a doutora Maica Castellano critica no cenário cult, que são filmes com sexualidade gratuita. Que você consegue, literalmente, você assiste pensando que o diretor dirigiu com o pau na mão. Que ele tava conversando com a mandando a atriz fazer as coisas com o pau na mão. E que quem escreveu com o pau na mão. Assista esse filme, cara, ele é bem isso. Ele é muito isso. Se você não sabe que é a Micah Castellano, a gente comenta sobre ela no episódio 7. A atriz do filme, né? A atriz principal, a enfermeira. Paz de la Huerta. Isso, Paz de la Huerta. Ela atua de uma forma estranha. Eu vou chutar aqui a mando do diretor, Diretor. recomendação do diretor. Ela fala de um jeito estranho, porque parece que ela tá toda hora
tentando seduzir. É tipo, parece uma mulher toda hora tentando seduzir uma pessoa, um homem, aos olhos de um homem. Então parece que era um homem que instruiu a mulher como agir de forma sedutora. E aí fica só estranho. Sim. Todo momento. Muito estranho. Muito Até ruim. uma das outras coisas, né, que eu tava comentando sobre os uniformes dela, elas usam uma versão particularmente sexualizada de uniforme de enfermeira, né? E o filme, né, é de 2013 e se passa teoricamente em 2013 ou 2012 quando foi filmado, mas aí elas usam que ela vestido de enfermeira e com decote bem, né, baixo, sendo que assim, de fato o vestido de enfermeira existiu, mas ele deixou de ser adotado em torno da década de 90. Então, assim, esse filme já tá mais há 20 anos que não se usa esse uniforme, quando o filme foi feito, sendo preferido o pijama cirúrgico, mesmo quando era, obviamente, não era sexualizado daquela forma. Outra coisa que também me deixou um tanto perplexo é que as enfermeiras trabalham de salto alto, né? Que tipo de coisa, é um trabalho que você fica correndo, andando o dia todo, muitas vezes até com horários De 12 horas, né? de 12 horas, de salto alto. E é legal porque mesmo se você quiser falar, tipo, eles usaram uniforme de sex shop pra cobrir despesas. Tipo o teatro que a gente viu lá. Uhum. Não, chuta o orçamento do filme. 5 milhões. Dobra isso. Porra. Chuta o box office dele. 8, Não. mais ou menos. Você errou por 2 ordens de grandeza. Por favor, quanto foi? 80 mil. 80 mil. Segundo a Wikipédia, sim. Qual Não sei foi? nem Desculpa, como, assim. qual foi o estúdio pago? Você quer rir do idiota que pagou esse filme? Eu quero, mas eu também queria propor. Você gosta de perder dinheiro? Patrocina a gente. Eu garanto não perder mais de 9 milhões. Com a gente, o cara perdia no máximo 10 mil dólares. É assim. Foi distribuído pela Lionsgate. E é um relativamente grande, né? Sim, sim. Tipo, não é puta de pariu gigante, mas é grandinho, sim. Então, Lionsgate, tá com dinheiro jogando fora? Tamo aqui. Enfim, filme chato. Vale a pena? Não. Não, nem devia entrar aqui, a gente só tá comentando porque assistiu. Eu acho que talvez ele valha menos a pena que Doce Vingança, mas de fato eu não sei. Só acho. Ele tem maior valor de entretenimento, mas esse valor não é muito grande. O valor Tem de mais. produção é menos. É luzes coloridas se mexendo na tela. Né? Fora isso, Por isso é bem bosta. é bem Gente, quando tinha Nurse, 2013? 2013. Quando que teve a febre dos filmes 3D? No começo? É Foi antes pós-Avatar. disso, não? Foi 2011, né? 2010? Pós-2009. 2009. Eu tava pensando se poderia falar que, pô, o filme é uma bosta, mas ele tá surfando nessa onda. Não, porque já passou 4 anos, né? Ele deve ter sido produzido em 2012, então a onda ainda existia, mas quando saiu. Pronto, eu lembro que em 2012, quando o Batman do Christopher Nolan saiu, o último, já tinha pelo menos bastante crítica de que não fazia porra nenhuma. Então, assim. Não, eu digo, tipo, em 2013 as pessoas não iam mais no cinema só pra ver um filme 3D. Não, de forma alguma. Só para um 3D. A arrecadação desse filme prova, né? Deixa eu ver qual filme ganhou mais dinheiro. Esse é o Piranha 3D. Eu vou chutar que por 3D. Piranha 3D de 2010. Porra, Hum. porra. Por favor, compartilhe a sua Piranha indignação. 3D gastou 24 milhões de produção. Quanto ele fez? 2 milhões. 83, 4 vezes mais. 83 milhões. Porra. Yep. Então, de fato, Piranha 3D foi muito melhor, né? Então, Infinito. outro filme dirigido com o pau na mão e escrito com o pau na mão. Assim, eles meio que admitem, né? Que era o 3DD por causa que era o tamanho do sutiã. Acho que eles contratam várias atrizes pornô pra fazer algumas cenas também, né? Não, Enfim, não sei. Nurse, É bem não assista. nota? Menos meio, menos um, alguma coisa assim. Acho que é uma coisa assim. Entre um -1 e um 0. Sabe? Não Tem tem umas muito. horas, tem umas horas que fica engraçado quando ela começa a esfaquear as pessoas. Com aquele final, mas. Ah. É como o Maligno, né? Que só o final vale. Só que o Maligno no final vale muito a pena. Esse final é ok. É que no Maligno tem a pessoa correndo de costas antes. Então tem mais coisa. Nesse é só alguém tendo uma crise e esfaqueando pessoas em coma, assim, em camadas. Aí você só fica meio tipo, tá, não tem uma pessoa de costas arremessando uma mesa na cabeça de outro. Grande Maligno. Grande Maligno. Não grande, ele é meio chato mesmo. Pois não recomendo. Nurse, enfermeira. Eu recomendo se você precisar de um exemplo de filme feito pau na mão, é esse. É um filme que representa a misoginia. Bota esse, tá lá. Sabe, não precisa falar, pô, lugar de mulher na cozinha, pra mostrar a misoginia. Só mostra esse filme. Tem aquela coisa, tem várias cenas dela tomando banho, né? Yep. Sem nenhuma boa razão. Claro que tem. Uma mão na câmera, a outra onde? Pau. Chato.
Próximo filme. Agora, de fato, os que entram dentro da temática. Eu acho que a gente até pode falar mais sobre, mas o próximo filme é Vagina Dentada. O This, no título original de É. 2007. É legal como, né, perdeu completamente a sutileza na tradução de dentes pra vagina dentada. Mas é aquela coisa, acho que um filme que só se chamasse Dentes não iria atrair muita gente pra ver. Também nem sei se esse atraiu, né? Por favor, quanto foi a arrecadação desse? Ele custou 2 milhões. O box office foi 2,3, assim, tipo, ele não perdeu, mas meio que não valia o esforço, né? É. Assim, geralmente o custo é maior do que só O budget. o orçamento, em função de que tem todo um orçamento de propaganda, e aí até filmes que teoricamente se pagaram, às vezes não se pagaram, de fato, como foi o caso do Cats. A Cat se perdeu só com o orçamento, né? Aliás, a Cats perdeu o orçamento e ainda teve mais toda uma questão Uns de 70 milhões. em propaganda. Eu acho que, se não me engano, o Caça-Fantasmas de 2016, O reboot com as mulheres. isso, teve um problema assim, de que ele se pagou, mas ele não se pagou de fato. Eu não assisti esse filme. Nem assisti o Caça-Fantasma original. Eu também não, então, assim, eu só tô comentando que Vamos fazer um novo, não vão? Alguma coisa assim? eu acho que lançou um novo já. Eu nunca entendi o hype em Caça-Fantasma. Mas foda-se. Se você também nunca assistiu o original, é difícil entender, né? Assim, a gente não precisa ter assistido os Star Wars pra entender o hype de Star Wars. Ok. Eu não compartilho do hype, mas eu entendo. Por quê? Porque é laser colorido no espaço. Tá bom, assim. Enfim, vagina dentada. Chinelo, fala de vagina dentada Desculpa. que eu tô comendo aqui. Ok, tá, só um momento. Que eu tô vendo aqui e, de fato, tem um novo Caça-Fantasma no cinema. É. É. É uma continuação do reboot ou é um Eu não reboot? faço a menor ideia. Eu acho que pelo trailer parecia que era um novo reboot. Então, falar do Vagina Dentada. Ele parece como um filme cristão. Ele Ah, sim. soa como um filme cristão, mas É, ele né? não é engraçado como um filme cristão. Pois é, né? Como alguns filmes cristãos, né? Tem uns que são só chatos mesmo. Ele tem aquela característica que parece que você tá assistindo um sermão, mas essencialmente esse filme sobre essa menina, de acordo com o MDB Down, que tem uma vagina dentada. E aí ela é parte daquele negócio do escolher esperar, de que. Inclusive, isso faz o filme ficar ainda mais parecido com o filme cristão. Sim. E aí ela tem um namorado que também faz parte desse negócio. Os dois escolheram esperar, só que aí o namorado, uma hora, tenta estuprá-la, e quando o pau dele está dentro dela, ela descobre que tem uma vagina com dentes que decepa o pau desse namorado. E aí depois. Eles estão, só como contexto, eles estão num pântano, porque não tem coisa mais romântica do que nadar num pântano Ou transar num pântano, assim. ou Tem transar num coisa mais romântica do que uma infecção urinária? Tem aquela infecção de ameba que come seu cérebro. É. Pega em pântanos. Mas não é só uma infecção urinária. É uma infecção urinária que possivelmente vai ser também resistente a antibiótico. Mas assim, Aí ela corta o pau do cara, o cara cai na água e morre. Não, dá a entender que ele foge, né? Nadando. E E eventualmente aí, morre. sim, Sim. morre sangrando, né, É. na água. E aí depois recupera o corpo. E aí ela vai num ginecologista, ver o que tá acontecendo. Aparentemente pela primeira vez. É. Com tipo 17 anos, alguma coisa assim. E aí o ginecologista decide fazer um fish fuck. Ou estupro também, se você quiser usar o termo mais adequado. Mas assim, ele enfia a mão toda dentro da vagina dela. Ele tira a luva pra enfiar a mão da vagina dela. E aí é quando descobre. Ela decepa os dedos do cara e ele fica gritando dentada, dentada. E é quando ela vai fazer lá a pesquisa sobre vaginas dentadas, que de fato existe em mitologia. Até um negócio interessante, callback do último episódio, existem várias culturas que têm mitologia sobre vagina dentada e é possivelmente em função de teratomas, que desenvolvia dentes de fato na vagina. Olha só. Eu ia até te perguntar qual que era o último episódio, mas agora eu já Foi lembrei. maligna. O teratoma foi um giveaway, assim, né? E ela vai pedir ajuda pra outro cara, Um amigo da escola. com quem ela acaba transando, só que dessa vez consensual. E aí, quando ela Não, transa calma. O cara droga ela. mais ou menos, tem isso, né? Ele dá um calmante, mas eles acabam transando. O filme dá a entender que é consensual, mas. Se você dá droguinhas pra menininha, Chinelo, eu quero dizer que Eu não não é estou consensual. eu não estou contestando, mas o filme dá a entender que é. Lendo sobre o filme, eu vi gente criticando justamente isso. A questão do, né, o cara ter drogado ela. Pois é, e no que é supostamente consensual. Segundo o filme, não. Segundo nós Segundo o achamos filme. que é estupro, tá? Deixa claro. A nossa misoginia tem um limite. Ela existe, ela é grande, mas ela tem um limite.
Aí não corta o pau do cara. Na manhã seguinte eles transam de novo, aí o cara revela que apostou com o cara de que ele ia conseguir transar com ela e fazer ela abandonar o negócio do escolher esperar. E aí tá falando com o cara no telefone enquanto transa com ela. E aí nisso a vagina dentada de fato age e corta o pau do cara. Porque nesse ponto dá a entender que ela já tem controle, né? Mais ou menos, ela dá uma cara de que, de novo, quando corta o pau do cara, mas... E aí a última vez ela depois vai transar com o... Irmão, Né, com o irmão de criação, né? a gente tá pulando uma parte aí, né? O irmão de criação bate no pai A mãe tem dela, câncer, a ela mãe tem tem um. câncer. A mãe tem um ataque, o irmão de criação caga pro. Sei lá, a mãe cai no chão desmaiada por causa do câncer. O irmão caga pra ajudar. Uhum. Basicamente, o irmão de criação é cuzão. E É. quando eles eram crianças, Ele- o irmão devia ter, tipo, uns 4 anos, a menina devia ter 2. Ele soca o dedo na vagina da criança, da Da personagem menina. principal, e ele tem o dedo mordido, e aí ele tem uma cicatriz pra sempre que ele fica olhando. Uhum. Que dá a entender que ele é apaixonite pela irmã desde criança, alguma coisa assim. Ele fala, né, quando eles vão transar, que ele sempre soube que ia acabar daquele jeito. Então, ok, né? Mas... Pois é, aí ela meio que seduz o irmão especificamente pra isso. E aí corta o pau dele. Aí já dá a entender que ela tem algum controle. E aí vem um cachorro e come o pau, assim. É. Eu acho que o cachorro comeu o pau é tipo a cena do Deus Não Está Morto 1, quando o professor fala: Eu odeio Deus porque ele tirou tudo de mim. Aí ele sai correndo e é atropelado, sabe? Tipo, Assim. o cachorro comeu o pau é tipo atropelado, assim, não precisa, mas você coloca só porque você tá numa punheta. Tipo, nossa, como eu sou um bom cineasta, sei lá. Uhum. E, tipo, agora sim, Sim. eu tô tentando defender, vai pra frente. O argumento. Um argumento. E de fato, e tem até um piercing no pau, né? Tem até um piercing no pau. Mas algumas coisas que eu achei interessante, assim, engraçado no filme eles dão a entender, né, que, assim, aí ela foge de casa, pede carona, dá a entender que o cara da carona, os caras da carona depois não deixa ela sair do carro, dá a entender que vai estuprar ela, aí ela dá um sorriso pra câmera, porque ela vai cortar o pau dele, e acaba o filme. É tipo o cara da carona, é tipo, haha, carona tem um preço. Isso foi barulho de beijinho, porque o cara faz isso, né? Ele fala, tranca a porta e faz alguma coisa tipo a carona tem um preço. O preço é o xerecard. O xerecard. Pois é. Aí acaba o filme, mas são algumas coisas. Engraçado, foi mais a nossa discussão sobre ele quando tava assistindo. Tipo, o filme dá a entender, né, que no caso eles moram perto de uma usina nuclear. E aí é por causa da radiação da usina nuclear que ela mutou pra ter uma vagina dentada. Ele dá a entender isso porque todos os establishing shots que ele faz da casa, dela chegando na casa, dela saindo da casa, tem as chaminés de resfriamento de uma usina nuclear no mundo. Inclusive, eu não acho que o cineasta entenda como a usina nuclear funciona, porque Tendo fumaça preta. Então, a fumaça que sai de uma usina nuclear Não é fumaça. não é vapor de água. Ela é branca e é sempre branca. Se ela tem uma outra cor, é porque tem que estar tendo alguma coisa como um incêndio dentro da usina nuclear. Aliás, a fumaça ia mudando de cor. Às vezes era preta, às vezes era uma cinza. Então, era aquela coisa. Eles não estavam operando a usina nuclear, eles estavam elegendo papa lá dentro. Mas, além do que, caso não saiba, o vapor de água não é radioativo quando sai da usina nuclear. Ele nunca entra em contato com urânio, ele só é usado para resfriar. E aí, só é usado para resfriar, pegando calor vindo da fissão nuclear. E aí, essa transformação da água em vapor é usada para mover turbinas e é daí que vem a energia. Mas não é radioativo. Também dá a entender que o câncer da mãe é por causa da radiação da usina. O que mais tinha de engraçado além da usina? Tinha questão... Acho que quando o cara tem o pau cortado pela primeira vez, Assim, é um pouco, é esperado, mas não é esperado. Então é um pouco engraçado a atuação e a forma como ele sai correndo gritando. Se você tá assistindo de forma irônica, né, a gente tava, né? Spoilers. Tem também, depois recuperam um dente, e aí o cara tá analisando lá no laboratório e diz que parece um dente de tubarão. Polícia da diversão. Se você de alguma forma desenvolvesse dentes em outra parte do seu corpo, não seriam dentes de tubarão ou de qualquer outro animal, seriam só dentes humanos mesmo, além do fato de que o dente é enraizado, né? Tem osso ali pra enraizar? Então ela tem que ter não só um osso, ela tem que ter pelo menos 2 ossos na vagina para não só enraizar, mas para ter o movimento de fechado. Então, Mas, então, ó, mamíferos têm oclusão perfeita. ok. Pra quem não sabe, oclusão perfeita é quando a gente fecha a boca, nossos dentes se encaixam perfeitamente. Se você pegar um outro bicho, um jacaré, um sapo, um tubarão, não se encaixa perfeitamente. Mesmo que
que, por exemplo, no jacaré fique como se fossem seus dedinhos entrelaçados, assim, não é igual nos mamíferos que, tipo, a cúspide, as pontinhas do dente encaixam certinho no buratinho do dente de cima, etc, etc. Então, você acha que os dentes da vagina dela têm oclusão perfeita? Não, porque aí ela teria que estar fechado, né? Oi? Eles teriam que estar fechado. E como são dentes de tubarão, eles iam se encaixar no como dentes de tubarão, né? Eles se encaixariam no quê, assim? Mas então, tem Talvez um oclusão perfeita? Eu acho que se ela morder sem chacoalhar, não corta. É Não isso. corta fora, né? Uhum. Fica tipo aquelas fotos de gente que foi mordida por tubarão, que você vê as marquinhas, sabe? Sim. Eu não tinha pensado nisso antes. Ó. Então quer dizer que ela tem dente de tubarão e oclusão perfeita. Eu não sei o que achar disso. Ah, isso aí. E uns 2 ossos no entorno, pelo Pela- menos no entorno. se muito isso diz bastante do sistema de saúde dos Estados Unidos, né? Ah, Porque dente sai em raio-x, então, osso também, dente sai em ultrassom, osso dente é também. osso, né? É um osso Ninguém com. nunca viu. A menina de 17 anos não foi no Mas- ginecologista Ou nunca fez um raio-x. da barriga, mas ainda assim, nunca fez um raio-x. Se ela tem dente de tubarão, o dente nunca caiu. E se ela tem dentes não de É, tubarão, ela nunca trocou a dentição, né? De Mas dente de não, é leite dente para dente adulto. não tem dente de leite, né? Foi dente permanente desde que ela era criança. Mas, então, eu fiz um raio-x que eu tava de sunga, porque eu ia nadar mais tarde, né? Aliás, não ia nadar mais tarde, eu tava sem cueca limpa agora. E eu tava usando sunga, e aí tinha tipo um negóciozinho de metal na sunga, e aí no que apareceu o negócio de metal, o médico foi lá ver o que era, tá vendo? Porque, né, como se sabe, tivesse uma moeda dentro de mim. Ele achou que era o quê? Eu não sabia o que era. Pino, alguma coisa assim? Eu não sabia o que era, eu tive que mostrar que era da sunga, mas assim, isso obviamente não é tão grave quanto te faz encontrar ossos novos E dentes? e dentes. Então assim, eu não vejo como isso poderia de alguma forma, ao sair no raio-x, alguém não chamar atenção. Mas fora isso, teve mais alguma coisa, além da improbabilidade? Não, sei lá. A Teve Wikipédia. também. Pode falar. Não, tem também, né, que você vê o dente porque sai um dos dentes, acho que. Eu não lembro agora, acho que quando ela tá no médico. E ele tá enraizado, então assim, era pra ter doído pra caralho, né? Mas ela não parece sentir nada. Eu tô pensando, quando alguém quebra o dente, não sai o dente inteiro, sai? Olha, depende de como você bater, dá pra sair, mas. Isso é um trauma do Assim, caralho, né? geralmente fica raiz. Então, porque eu já quebrei um pedacinho do dente. Aí, tipo, dá uma Não, lascadinha, assim. então, eu Meu sobrinho também. quebrou os dois dentes da frente na base, bem na base. Mas a raiz ficou dentro. Era dente de leite ou. Não, ele tinha acabado de trocar os dentes pra dente permanente, ele saiu correndo e caiu de cara. Ó, que legal. Pra todo mundo foi, pra ele não. Ainda bem que ele tinha um convênio. Olhando pra ele, dá pra notar? Ah, se prestar atenção e saber que tá lá, dá. Ok. Se você não prestar atenção ou não saber que tá lá, você vai ter que ter um tempo mais difícil de achar, vai ser mais difícil. Ah, Então, a Wikipédia fala que no Rotten Tomatoes o filme tá como uma história inteligente, original, engraçada, com um twist feminista nos tropes de horror, de terror. E isso eu acho que é uma coisa que vale a pena ser mencionada, assim. eu não O vi nada filme. disso. Não, exatamente. O filme, ele parece muito que tá tentando passar a ideia. Ah, a menininha era menininha cristã recatada, oprimida, bababá, bababá, Do bababá, lá. do lar. Mas ela libertou, empoderamento. Ah, vagina dentada, empoderamento. Eu acho que, assim, vamos lembrar que o filme foi dirigido, escrito e produzido por homens. Acho que o diretor é o escritor. Deixa eu ver. É, de fato, o Michel Lichtenstein. E então ele foi escrito, dirigido e produzido por homens. E é um feminismo, se for um feminismo, é um feminismo bem bosta, né? Ele é bem limitado, até porque, tipo, a própria forma como a personagem é tratada é de uma forma rasa. Sim. Né? Tipo, é só. Tipo, tinha um cara de 40 anos acha que que é feminismo. É isso, empoderamento feminino é isso. Vai lá. Aquela estuprada que 3 vezes em uma semana, 3, 4 vezes numa única semana, né? É assim, por Não, pessoas diferentes. não é uma coisa tipo, porra, é um puta trauma. Começa como um puta trauma, mas no terceiro cara, ela tá se olhando no espelho nua, do tipo, nossa, olha como eu sou bonita, estou conhecendo o meu corpo, olha como eu sou poderosa. Tipo, velho, uma pessoa te foi abusada, estuprada 3 vezes, uma vez, que acha que tipo, Ela sabe, né, que que matou o passou cara perto, ela sabe que matou o cara. Que nessa parte. passou por uma situação que não precisa nem ser estupro de fato. Passou perto de ser estuprada, ela não estaria assim de boa, tipo, olha como eu sou bonita, me descobri no meu estupro. Mano, E super disposta a zoado, perder velho. a virgindade também, né? Consensualmente. Sim, depois de ter tido a tentativa de estupro lá do primeiro namoradinho
e ter recebido o fish fuck do ginecologista. E ter sido abusada pelo cara com o qual ela tá transando. Então, dela ter toda essa disponibilidade de perder a virgindade com esse cara. Você até... Você Isso não não tinha um comentário? eu tava lendo, né, sobre o filme, e aí tinha justamente um comentário de uma pesquisadora sobre que ela não considera o filme como terror feminista, justamente porque ele se trata de um terror corporal. O terror corporal geralmente lida com a pessoa que está tendo seu corpo mudando, por exemplo, como a mosca, com o Jeff Goldblum, e o terror de fato dessa Franz mudança. Kafka, como a barata, isso, bora. Mas tem que virar inseto, Ok, tem que virar inseto. Tá. A barata é possivelmente uma. Tudo bem que geralmente é uma metáfora, mas a barata é possivelmente uma metáfora para depressão. Mas sim. Mas virou inseto, não virou? Não virou inseto. Então é isso aí. Existe todo o questionamento se de fato virou um inseto. Mas tem algumas coisas que dá a entender que sim, porque ele morre justamente por causa de uma maçã que fica alojada no tórax, que vira uma infecção. Mas. Sim, de qualquer forma, saindo da metamorfose do Kafka, o filme trata muito mais sobre de como o terror corporal dela, né, que é a vagina dentada, afeta os homens que tentam estuprá-la do que de fato como afeta ela. Até o ponto de que o fato, né, dela ter uma vagina dentada, ela se preocupa com isso no início, mas no final ela já está super satisfeita, até já considerando matar, né, o cara lá da carona. Mas e até uma contraste a isso seria até o filme do próximo episódio, que é o Titane. Eu acho que foi trazido como Titânia, pelo menos é como eu trazido. Um filme francês sobre mulher que transa com carro. Que incrivelmente é bom. Incrivelmente é bom. É bom. Não merecia estar em cult de filmes tão ruins que é bom. É um filme genuinamente bom. Mas eu ainda considero ele para cinema. De fato, ele é. E ele tem momentos que são tão ruins que é bom. Não sei se é tão ruim. A pessoa tenta ser É muito engraçado, artística e no fica mínimo. estranho. É engraçado. Não sei se é engraçado. Mas isso fica pro próximo. Episódio 24 de Titânio. Algo mais a falar sobre vagina dentada? É chato. É como sermão. É como um sermão. Começa como um sermão, acaba como um sermão. Eu acho Mas que se ele é você mais... quiser ver um filme de... Como que se chama? Filme de tese? Sim. Um filme de tese que não é cristão, assiste esse filme. Todos os elementos, pra não falar que a gente só caga em cristão, embora a gente caga bastante em cristão. No caso, a gente caga mais nos cristãos evangelistas, né? Tem o filme do de Macedo, que a gente pode fazer o episódio. É que o filme de Macedo não é um filme... É mais É um filme narcisista do que biografia. cristão. É um filme biografia, não é um filme. Olha como os cristãos estão sendo perseguidos. É mais sobre, olha como Edir Macedo foi perseguido quando ele não recebia tudo que queria imediatamente. Coitado do Edir Macedo. O herói nacional. Pô, Edir Macedo que comemora o plano Collor no filme. Eu não tô inventando isso. Porra, só coisa boa, né? Só coisa boa, só Coisa gente boa. boa. Nota? Acho Menos um? menos um. Menos meio? Alguma coisa assim? Acho menos um. Talvez seja, ele tem mais partes legais do que o Nurse, só porque a premissa já é mais interessante, mas Mas assim, é ele meio que também, tipo, ele além da também é mais premissa ele não visível, tem né? mais como Tem assim. gente que de fato gostou do filme, ao As pessoas contrário. estão erradas, né? Tudo bem. Mas assim, sei lá, se parece alguma coisa interessante pra você, talvez você possa assistir. Tem gente que gostou. Não foi nosso caso, mas. Nós somos cínicos e misóginos, né? Então, qual que é o nome quando você odeia todo mundo? É misândrico? Não, É misantropo. misantropo, isso. A gente é só escroto mesmo. Quando tiver a revolução, me mata na guilhotina. De preferência olhando pra cima, quero ver a lâmina cair. Uhum. Último filme, melhor filme. E também. E foi o nosso erro, né? Que a gente começou assistindo ele. A gente começou muito bem, assim. Então. Sei lá, a gente conversou por uma cerveja com uma Heineken e Artesanal. acabou. Isso. Belga, assim, e acabou com uma fucking Itaipava, né? Bem bad. Quente. Quente aberta há umas 5 horas atrás, deixada no sol. Não, calma, isso já tá muito pro filme do Nicolas Cage lá, do avião. Mas Era só Itaipava quente. só Itaipava quente, morninha assim. Camisinha Assassina tem o nome mais escroto, o nome que você mais vai olhar e vai achar. Isso é retardado, mas é lindo, é maravilhoso, é Genuinamente retardado bom. também. Sim. É genuinamente bom. Crítica social foda, é isso aí. Eu não sei, falam crítica social foda e o que é mais nos comentários do Porta do Fundo. Não sei. Do Porta dos Fundos especificamente, não sei, mas. Tipo, qual que é o comentário padrão? Crítica social foda. Camisinha Assassina é um filme de 96? 96, baseado num quadrinho da década de 80, alemão. De Rockonic. O filme é alemão também. Ele é alemão, mas passa em Nova York. Inclusive feito e distribuído pela Troma, que é conhecida, né, por esse tipo de filme. Eles fizeram também filmes como Vingador Tóxico ou Poltergeist. O que dizer
de Camisinha Assassina. É bom, é muito bom. É muito, não, mas é essencialmente um filme sobre esse detetive siciliano que mora em Nova York, Luigi Chinelo. Maccarone. Ah, Não, eu corto, vai, fale. você tem que falar a pronúncia direito. Luigi Maccarone. Isso, obrigado. Ok, eu fiz a conchinha aqui, não dá pra ver, mas A coxinha tá aí, beleza. a Eu conchinha tá acredito. aí. É importante, ela faz parte da pronúncia. Uhum. Que é um detetive gay, no caso. Isso não é um detalhe, é uma parte muito importante do filme, na verdade. Que recebe um caso sobre uma menina que teria mordido o pau de um professor fora, quando esse professor levou ela para um motel. E Seria ofereceu pra chantagem? passá-la de ano. É, Oi? não só tem essa menina, como acho que outras 3 prostitutas que também teriam mordido fora o pau de seus clientes. E aí ele vai até o motel, onde ele encontra Babette. Babette. Babette? Não, Isso. Babette é o Billy. Babette é o outro, é o Ah, tá, ok. transexual. Billy, que é o prostituto, né? É. Pois é, Tá. o boy toy, que é o Billy, e aí decide interromper a investigação para transar com o menino. Quando o Chinelo fala menino, ele quer dizer um jovem adulto. É, um jovem, né? Ou 20 anos. Mas. 20 alguma coisa. Né? Mas a questão é que ele tem a revelação de que Luigi Maccarone tem um pau de 32 centímetros. Uma das melhores cenas. É uma das melhores cenas do filme. Eu gosto como é inesperado e como a apresentação do pau de 32 centímetros, tipo, considerando que eles não mostram o pau, é legal. Uhum. É bem bom. É sensacional. 32 centímetros, se você tiver mais ou menos minha altura, que é 1,70 m, bateria pra baixo do joelho, tá? Sim. Se você for um homem também. Acho que imagino que se você for uma mulher também, né? Mas então, quando eles são lá no quarto do motel, em transar, eles são atacados por a camisinha assassina que, tentando pegar o pau do Luigi, acaba pegando a bola direita dele. E aí se torna a luta do Luigi como policial, tentando convencer o resto das pessoas de que não é um surto de mulheres Mordendo o pau dos homens. prostitutas mordendo o pau das pessoas, e sim uma camisinha viva, camisinhas vivas, porque tem mais de uma, decepando o pau, e que acaba sendo, na verdade, toda a questão da camisinha assassina é uma alegoria à epidemia de AIDS da década de 80. Tanto foi feito durante a década de 80, o quadrinho original, e tudo reflete isso, como a polícia não leva a sério, caso o governo não leva a sério, ninguém faz nada até mais tarde, quando Alguém importante pega. acho que é um presidenciável, né? No filme é um presidenciável, tem um pau cortado. Tem o pau cortado, tem toda a negação de que está acontecendo, e quando começa a acontecer de fato, que não é importante o suficiente para eles investigarem, quando o Luigi consegue encontrar uma camisinha assassina e levar para ser Necrópsia, eu acho, né? para Necrópsia. necrópsia, no caso, né? Essa autópsia de bicho, necrópsia. E mais do que isso, ele também tem uma história dentro de si, que é do Luigi conseguindo de fato. Ele tem todo um diálogo interno sobre ele ter desistido do amor, e de fato ele conseguir voltar a confiar nas pessoas e conseguir desenvolver um relacionamento com o Billy, o gigolô, que no início do filme acham que mordeu a bola fora, enquanto o Maccarone está lutando para dizer que não foi ele, que foi toda a questão da camisinha assassina. E de forma alguma eles ficam fazendo piada com o fato do Maccarone ser gay. É literalmente uma característica do personagem, né? É interessante porque ele consegue, por filme ser escrito por. O quadrinho ser escrito por um homem que é gay, eles conseguem trazer a homossexualidade e até o cara transgênero, a Babette, de uma forma que, tipo, ela é natural, ela não é forçada. Ela Sim. tá lá como o Luigi Maccarone se chama Luigi Maccarone, como ele ser policial, é um elemento da vida deles. O nome mais italiano que o cara conseguiu pensar na hora, né? Não só o Luigi, tem também depois o cientista russo que o sobrenome é Smirnov. Pode pá. Lembrando que é comédia, né? Então faz sentido ter essas piadas. Sim, e tudo Mas. funciona, né? Não, tudo funciona naturalmente. É engraçado sem fazer. É um filme sobre gays, com gays, que é engraçado sem fazer piada de gay, Sim. sem fazer piada de trans, de travesti. A única piada de gay que tem é a do lenço amarelo, que é super engraçado. Sim.
eu vou nem contar, né? Deixa. Não, assiste o filme, assiste o filme. Assista. Esse de fato vale a pena. Tem inclusive no YouTube, dublado. Eu recomendo assistir com áudio original em alemão, mas se você já tiver assistido no alemão, também vale a pena assistir dublado. É uma experiência diferente. Experiência muito diferente. Mas tem que ser nessa ordem. Se você assistir primeiro O alemão depois dublado, se você assistir primeiro dublado, você não vai conseguir apreciar ele tanto quanto assistindo alemão primeiro. Sim. Com legenda, obviamente, porque eu suponho que você não fale alemão. Você, meu caro ouvinte. A gente não fala, né? Mas obviamente Não. vim com legenda. Mas, Era assim, só barulho, assim. Só barulho. Não tinha significado nenhum. Era Às vezes tinha menos uma do que quando palavra a com gente isso. estava assistindo Avatar em alemão, mas ainda É que assim. eu acho que Avatar, acho que como é um desenho pra criança, as pessoas se forçam a ter uma dicção melhor. Uhum. Mas como ali era um filme e eles estão, né, atuando de forma realista, as palavras vão emendando uma nas outras e aí fica mais só barulho de fundo mesmo. Enfim, muito bom, muito bom. A atuação era boa? Não sei. A atuação é boa, deu pra perceber. Parecia bom. Tipo, não era o Anakin no episódio 2. Você não precisa entender o que ele fala pra saber que é ruim. Mas assim, parecia bom. Mas aí o filme continua de fato a investigação do Luigi. Depois tem a Babette, que é ex-policial transexual, que tem uma obsessão pelo Luigi, que invade a casa dele depois para forçar com que o Luigi transe com ele de novo. E aí ele trouxe uma camisinha do motel onde está acontecendo as emasculações, e é justamente a camisinha assassina, que é quando o Luigi consegue pegar, provar para as pessoas, e mesmo ele não conseguindo fazer o departamento de polícia de fato levar a investigação a sério, no mínimo ele consegue convencer, por exemplo, o parceiro dele, primeiro que não foi, né, o gigolô que mordeu a bola dele fora, de que tem toda a ameaça da camisinha assassina e de que eles têm que fazer alguma coisa. No final do filme se descobre que elas estão sendo produzidas por uma fundamentalista cristã, justamente com uma forma de punir os depravados, nas palavras dela, que justamente volta à questão da alegoria com a AIDS, de como ela foi politizada por grupos conservadores, de que não só não estava fazendo nada contra, mas que não era para se fazer alguma coisa contra, justamente porque na época acreditava que chamava-se de câncer de gay, né? Pois é, ele consegue ser político sem ser chato e sem forçar a barra. Sem ser um sermão, ele consegue ser político sem ser um sermão. Como é o caso da vagina dentada. Ele Que tem um sermão e é pouco político, né? Inclusive o problema é que é pouco político. Um dos problemas, né? Ele também é um negócio muito localizado, que parece, no caso ocidental, está falando da questão de um conservadorismo cristão nos Estados Unidos que impede coisas como aulas de educação sexual, enquanto Clark Condon já é um negócio maior, né? E aí eu tô tentando lembrar o que acontece, mas... Calma, em qual filme? Às vezes, no Killer Condon, às vezes é melhor nem saber, porque de fato é um filme que eu recomendo que assista. Saber menos dele talvez seja até melhor. Ele é de fato que melhor entra no tema que a gente estava procurando. Até Vagina foi por Dentada entra causa. bem também, né? Então, ele é o A que melhor. questão é que ele é o que ele entra tão bem quanto, mas ele é bom. Inclusive foi por causa dele e do Vagina Dentada, assim, só os títulos que a gente decidiu fazer o especial. E a gente teve o erro de assistir ele primeiro e aí foi ladeira abaixo. Que o Vagina Dentada a gente assistiu logo depois dele, então não só não é um filme muito bom, mas tinha que seguir ele. Então falhou miseravelmente. Meio tosco a ponto de ser engraçado, mas em geral eu gostei de maneira genuína do filme. Ele é tanto trash quanto para cinema e mais 4. Eu acho que ele é só para o cinema. Mano, que ele tem. Até o fato de ser produzido pela Troma, eu digo que ele é mais para cinema, mas sim. É porque pra ser trash ele tinha que ter tentado ser Não tentado. genuinamente bom e falhado. Tá. Não, de fato. Ele é genuinamente bom, é só que as regras estéticas, e quando eu digo estética, eu quero dizer não apenas visual, né, mas toda a forma como identifica o filme é para cinema. Então, ele teria que ter sido para cinema e falhado, assim, pra ser. Ok, assim, É tipo, ele teria que ser tipo Birdemic 2, para cinema falho. Ok. Assim, certamente eu para o cinema. E acho um dos melhores filmes que eu vi esse ano, inclusive. Sim, acho que sim. Ele é muito bom, é muito bom. E eu acho interessante porque, pelo nome, esse filme, A Camisinha Assassina e a Vagina Dentada, era de quando a gente contava pras pessoas que a gente tava assistindo, as pessoas mais torciam o nariz, assim. Mas, tipo, que coisa escrota, que coisa idiota, não sei o que, trouxa. E não, é de fato bom, é de fato muito bom. Tipo, você pode ouvir o nome, Camisinha Assassina, e pensar, porra, vai ser um filme bosta D, assim, não é nem B, é D. E
Não, ele é um ótimo, muito bom filme. Sim. Adorei. Ele é B, mas ainda assim, ele é um ótimo filme. É um ótimo filme. Recomendo que assistam. Se não quiser assistir, pau no seu cu. Que nota você daria? Acho que um. Aí que tá, porque como ele aparece, né, mas não posso dar um menos, né? Mas você pode fazer, né, o clássico positivo e negativo, né? Não, então, como ele é para cinema, Assim, eu daria. Então, eu acho que ele merece. Na minha acho, opinião, ele é positivo. na minha opinião, então, exatamente. Aí, acho que eu daria um 4. 4 é um bom, assim, é tipo, ele é Eu não pensei divertido. num drinking game pra ele, então. Mas também não fizemos pros outros. É, a gente também não recomenda assistir o outro, né? É, acho que o drinking game pros outros é toda vez que você pensar por que eu tô fazendo isso com a minha vida, você bebe. Como o Drinking Game pros outros, você filme. Eu ia falar o filme do estupro, mas tem dois. O filme da vingança. Doce Vingança. Hum. Como o Drinking. O Vagina Dentada também é sobre vingança. Foda, né? Temas não estão muito distantes aí. Como o Drinking Game pro Doce Vingança, se você quiser ficar bêbado no começo, você pode fazer toda vez que a pessoa fizer alguma coisa que não deve ser feita. Quando você tá numa casa de campo no meio da floresta, você bebe. Ah, é, né? Ela sai correndo assim no meio da floresta. Sim, ela vai fazer jogging. Sem roupas de jogging, sem equipamentos. Jogging não. Vai fazer jogging, só que é no meio do mato. Ah, Sem então, ela estar tá na usando. trilha, Ela sem tá estar com usando. roupa pra trilha, sem ter nada pra afastar animais. No caso, ela tá em um lugar que tem urso, né? Urso, Uhum. bobcat. Tem alce. Alce é tão perigoso quanto o urso. Tão grande quanto, por exemplo. É maior, na verdade, né? Em altura, pelo menos. Assim, não, em altura é, mas o peso é bem próximo. Assim. Um alce eu acho que eu bato no ombro dele. Essa porra é muito grande. Ah, não, ele é grande pra caralho. Assim. O que é outra razão no dia. Ela tá com, né, roupa de corrida, como se tivesse corrida urbana. Sim. Então, a outra coisa, ela tá com pele exposta pra caralho no meio da floresta. Aparentemente, ela não conhece mosquito. Assim, ela tá literalmente correndo no meio do mato. Ela não tá É. numa trilha, ela tá no meio do mato. Quando você tá no meio do mato, você se cobre até pra você não ficar assim arranhado por todos os gravetos e galhos que tiver na altura do. Entre outras coisas, né? Carrapato também é uma realidade. Mas é. E não tem assim nenhum indicativo do visual pra onde ela tá indo, né? Que ela parece estar correndo de maneira aleatória. Então, perder é fácil pra caralho, né? Bastante. Mas é. O que mostra o quê? Misoginia. A gente assiste um filme sobre estupro e faz conclusões sobre como a pessoa não sabia se virar. Regras básicas de morar não é nem em zona rural, é literalmente no mato. É. E sobre como a classe trabalhadora braçal é vilanizada Sim. em filmes. Misoginia a gente vê por aqui. Mas assim, por outro lado, é um filme bem bosta, então eu também não vou defender. É bem bosta. É. Bem Mas bosta. então resumo da ópera, não assista Doce Vingança, não assista a Enfermeira, fica a seu critério ver a Vagina Dentada, mas a gente não recomenda, e assista a Camisinha Assassina. Assassino é bom. Sim. Você vai pensar, nossa, eu vou assistir um filme de arte, sei lá, vou assistir um filme que foi indicado ao Oscar. Não, assiste Camisinha Dentada. Porra, Camisinha Camisinha Assassina. Assassina. Mas elas têm dentes. Elas têm dentes. Elas Até são por isso. enguias, lampré. É. Lampré não tem dente, mas tudo bem. É bom, é genuinamente bom. Acho que é isso. Não é Próximo. igual Cats, que eu Né? recomendei todo mundo assistir e é um dos meus filmes favoritos, mas eu aceito que ele não é genuinamente bom, ele é ironicamente bom. Sim. Camisinha Assassina é genuinamente bom. Grande Cats. Grande Cat. Mas Eu quero assistir ele de novo. Talvez eu goste mais dele que o de Jurassic Park. ó, Aí eu vou ter que mudar Jurassic Park pro meu segundo filme favorito e Cat como primeiro. não tem o jogo do Cats na Steam, né? Pô, agora que você falou, eu vou ver. Mas acho que é isso então. Semana que vem, Titânio. Só Titânia? Acho que só. Tinha alguma coisa que você queria fazer? Acho que não. Então, Titânio.